Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando agora mais um momento da Palavra de Deus para a edificação da igreja e para a glória do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje tem o seu texto base lá em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1. Se você está com sua Bíblia, pode abrir e conferir comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Amém. Amados irmãos, hoje a gente vai falar e refletir sobre a vida desses dois homens, de Abraão e Ló. Dois homens que andavam juntamente. Abraão era tio de Ló e eles andavam juntos e andavam na presença do Senhor. O Senhor os abençoava, o Senhor estava com eles. E nós percebemos, amado, que nesse texto, Ló, ele tem um papel secundário. Você percebe que a mensagem principal é sempre sobre Abraão. Mas Ló, a história de Ló não está aqui em vão. Tudo que está na Bíblia é para a edificação da igreja. Ló, ele está nesse texto sempre acompanhando Abraão. Se você perceber na leitura, o texto fala de Abraão. E chega um momento que diz, e Ló com ele. Volta a falar de Abraão e depois diz, e Ló que ia com Abraão. Então nós percebemos que Ló acompanhava Abraão. E a história de Ló, amados, ela vai nos servir para edificação, para ensinamento e para exortação. Por quê? Porque Ló, amados, é um símbolo de um crente fraco. É um símbolo de crente que não tem uma espiritualidade forte. É um símbolo de um crente que tem pouca fé. É o símbolo de um crente que é mundano. Um crente que não está firmado na rocha que é Jesus Cristo. É aquele tipo de crente que, hora ou outra, dará problema, certo? Não influencia, não tem autoridade, não consegue testemunhar acerca de Deus, não produz frutos. É um crente que sempre vive sendo puxado por outro. É um crente, amados, que não anda na presença de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Nós percebemos no texto, amado, que Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, diante da promessa de Deus, e ele leva Ló com ele, e Ló o acompanhava. Aonde Abraão ia, Ló ia atrás. E nós percebemos que Abraão, ele estava na presença de Deus, e Ló estava na presença de Abraão. Por que, amados, isso? Porque Ló, ele não sabia caminhar o caminho da fé sozinho. Ele não tinha a sua intimidade com Deus. Ele estava sempre dependendo de Abraão. E um crente, amados, nessa situação de Ló, é um crente que sempre vive na sombra dos outros e não na presença de Deus. Quantos crentes nós encontramos, amados, que para ir à igreja, para estar firmado na igreja, depende de uma pessoa, de um ministério, depende de um pastor, de um presbítero, depende da sua família que sempre o leva à igreja, mas ele mesmo não vai para a igreja. Ele mesmo não tem vontade de estar na igreja. Ele estará ali por conveniência, ou porque tem alguém que está de toda forma tentando segurá-lo na igreja, tentando fazer com que ele fique na igreja. Ló
é o tipo desse crente, né? Só que existe um problema, amados. Essas amarras, esse esforço, essa pessoa que está do lado, esse ministério que está do lado, uma hora não vai estar. Uma hora essas amarras serão cortadas. Uma hora essa ajuda não terá. E aí? O que será desse crente? A vida de Ló só era abençoada quando ele estava com Abrão, né? Ele não anda com Deus sozinho, ele tem que andar juntamente com Abraão. Observe, amados, se você não está vivendo dessa forma, ou se alguém próximo a você não está vivendo dessa forma. A gente não precisa de alguém para intermediar a nossa intimidade com Deus, a nossa espiritualidade. A gente precisa nós mesmos estar firmado em Cristo Jesus. Observe que Abrão, amados, ele levanta altares por onde ele passa. Ló nunca levantou um altar para Deus. Ló chega um momento que ele arma suas tendas para Sodoma, próximo a Sodoma. Observe, amados, que Ló, ele tem uma vida abençoada quando ele está com Abrão. Só que quando ele se separa, por causa da contenda que existia entre os pastores de um e de outro, Ló, ele começa a tomar as decisões erradas na vida. E o que é que nós percebemos na vida de Ló? Primeiramente, como já foi dito, que ele estava não na presença de Deus, não ligado a Deus, mas ligado a Abraão. Ele sempre vive à sombra de Abraão. É a primeira característica de um crente fraco, trôpego, que sempre anda na sombra de outros crentes. A segunda característica, amados, que nós percebemos é que ele é apegado às coisas do mundo, às coisas materiais. Na hora de se separar de Abrão, o que ele leva em consideração é o que ele vê. As campinas do Jordão lhe chamam a atenção. Ló dava mais valor ao ter do que ao ser. Ele dava mais valor às coisas materiais do que às coisas do céu. E isso, amados, isso lhe leva à ruína, como a gente vai ver mais adiante. Amados irmãos, Ló, ele perde o que cobiça. Ele perde aquilo que ele deseja e Deus dá a Abrão toda a terra que Ló cobiçou. Amados, nós percebemos a diferença entre um crente que vive na presença de Deus e um crente que depende dos outros para estar na presença de Deus. Ló, ele vai em direção a Sodoma, a cidade que seria condenada. E estando naquela cidade, Ló, ele leva toda a sua família para lá. Ele enraiza a sua família naquela cidade. Ló se mistura. Ló se envolve com o mundo. Tiago nos deixa uma mensagem em seu livro, lá no versículo 4, lá no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe, amados, observe a diferença da atitude de Ló para o que a palavra de Deus aconselha. Ló estava se misturando, Ló estava se envolvendo com o mundo. A gente tem que tomar cuidado para não andar de mão dadas com o mundo, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus, né? Há muitos filhos de Deus, há muitos crentes que vivem em Sodoma, que perderam a sua moral, que perderam a visão espiritual das coisas, que estão mais entusiasmados com as riquezas do mundo do que as bênçãos e as glórias de Deus.
Essa é a segunda característica. A terceira característica de Ló, mas é que ele se interessa mais pela prosperidade da sua família do que pela salvação. As suas filhas se casam naquele lugar. Ele se casa e a sua mulher é mais apegada às coisas materiais do que a Deus. E observe, amados, que Ló, ele não ministra à sua esposa. Ló, ele não ministra às suas filhas. Ele não tem cuidado com a sua família. Ele coloca a sua família na cidade do pecado. Ele coloca a sua família na cidade que seria destruída. Ele não é sacerdote do seu lar. As suas filhas são entregues para casar com homens que não temem a Deus. Observe a diferença da atitude de Ló para Abraão. Abraão, ele mandou buscar esposa crente para o seu filho. Uma esposa do povo de Deus. Ló entrega as suas filhas para os moços de Sodoma. Observe as diferenças, amados. E você pensa que são questões secundárias, são questões que não são muito relevantes, mas isso faz toda a diferença. Porque nós temos que ser guiados por Deus nas pequenas decisões também, assim como nas grandes. Porque tudo isso vai nos direcionando no caminho do Senhor ou nos afastando do caminho do Senhor. E observe que quando os anjos do Senhor chegam naquela cidade, quando Ló já está firmado naquela cidade, Deus diz que vai destruir pela intercessão de Abraão. Ele manda anjos, homens de Deus lá para tirar Ló e sua família daquele lugar. Observe que Ló, ele não tem autoridade para testemunhar com os seus genros. Porque quando ele vai falar para os seus genros, quando ele vai ministrar aos seus genros, os seus genros não lhe ouvem. Não lhe ouvem. Diz, pelo contrário, que ele estava fazendo gracejo. Observe, amados, que se Abraão se levanta no lugar onde ele estava e diz: saiamos daqui porque essa cidade será destruída pelo Deus vivo, todo mundo iria lhe dar ouvidos. Mas Ló não tem autoridade para isso, porque ele é um crente fraco. Ele é um crente que não tem como testemunhar, não tem como ministrar a palavra de Deus a outra pessoa, porque ele não tem autoridade de Deus, porque ele não dá testemunho de Deus, porque ele não vive na presença de Deus. E então Ló, ele ouve o alerta de Deus, chama o seu povo para sair daquele lugar. Mas observe, amados, que até para sair da cidade do pecado, Ló teve que ser rebocado, teve que ser pego pelo braço e arrastado. Porque o crente mundano, amados, ele rapidamente se direciona para as coisas do mundo. Mas, quando as coisas são espirituais, quando as coisas envolvem o céu, a igreja, Deus, eles são lentos. Eles são preguiçosos. Eles dão desculpas para tudo. Mas se alguém lhe chamar para algo do mundo, logo ele estará disposto a ir. Então, essa é uma outra diferença de um crente firmado na palavra de Deus, de um crente que vive à sombra dos outros. Ele é ágil para ir para a cidade do pecado, mas ele é lento para sair de lá ou para se voltar para as coisas espirituais. Ló, amados, ele é avisado por Deus e mesmo assim é lento para sair daquela cidade onde seria destruída. E ele teve que ser retirado de lá pelo braço. Ele teve que ser retirado de lá pelo braço, porque ele foi lento para sair daquele lugar. Amados irmãos,
em Cristo Jesus? Como está a nossa vida? Quem somos nós diante de Deus? Será que a nossa vida está na presença do Senhor? Será que nós estamos na presença do Senhor? Ou nós só estamos na igreja por causa de outrem, por causa de um ministério, por causa de algo, amados, que não é a palavra do Senhor, por causa de algo que não é o Senhor? Ló, amados, nos serve de aviso. Observe lá o que diz no capítulo 19, no versículo de número 16. Diz assim: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então, foi pela misericórdia de Deus e não pela justiça, ou pela espiritualidade, ou pela fé de Ló. Amados, nós precisamos rever nossas atitudes, ver onde nós estamos firmados, para nós não sermos um crente como Ló. Eu peço que você reveja a sua vida, veja se tem alguém que está nessa situação, porque, amados, um dia a ligação com quem você está à sombra, ou com quem essa pessoa está à sombra, será cortada. Você não pode depender de outrem para viver na presença de Deus, porque o que está em jogo é a sua salvação, é a eternidade, não é algo supérfluo. Então você não pode colocar na mão de outro homem a sua vida espiritual. Você não pode depender da fé de outro homem para você ser levado para o céu. Até porque, amados, você pode andar com outrem, de igreja em igreja, de ministério em ministério, de obra em obra, mas você não entrará com outrem no céu. Essa pessoa não vai ser capaz de lhe arrastar para o céu. A salvação, ela é individual. Então você tem que ver a sua vida. Amém? Que Jesus, ele possa lhe abençoar com esta palavra, que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a vida daquelas pessoas que estão em sua volta, para ver quem necessita de ajuda, para que vocês firmem-se na presença do Senhor, para que vocês cuidem da sua família e não sejam como Ló, que levou a sua família para a destruição, né? Que após sair da cidade, se deitou com as suas filhas, a sua descendência se tornou inimiga de Deus. Observe quantas tragédias, quantos maus Ló fez por causa das suas decisões erradas. Amém? Eu vou orar e nós vamos encerrar a palavra de hoje. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos avisa, o Senhor nos alerta, o Senhor está conosco em todo momento e nos ajuda, Deus, nesta caminhada. Pai, em nome de Jesus, fortalece aqueles que estão fracos na fé. Meu Pai, em nome de Jesus, faz com que essas pessoas se firmem na rocha que é Jesus Cristo e que elas possam ter autoridade, que elas possam testemunhar acerca do Teu nome. Meu Pai, em nome de Jesus, a cada dia mais vai nos fortalecendo e nos abençoando, nos protegendo de todo o mal, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.